noite, gente, tudo bom? A gente vai louvar a Deus agora. Provavelmente a maioria das músicas vocês conhecem, então se vocês quiserem, e por favor, gente, pede também, cante com a gente, adore a Deus com a gente no seu momento, do jeito que você está aí. É importante que a gente cante junto agora, mesmo distante, e adore a Deus juntos. Sua obra vou cantar.
todos os dias pelo seu Espírito Santo. Nos livre aqui, Deus. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma-te.
Boa noite para quem está seguindo a gente aí, compartilha, deixa o like, arrasta para cima, segue. Boa noite a todos. Abram suas Bíblias em Efésios 2, vamos ler a partir do versículo 11 até o 18. Eu não sei se precisa, mas eu coloquei um título para essa mensagem de A paz seja convosco. Legal, né? Então vamos lá. Diz assim, Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Beleza. Vou orar, se você quiser orar também, seria muito bom. Fecha seu olho, permaneça com ele aberto, mas que nesse momento a gente possa colocar a nossa mente para se comunicar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, primeiramente, muito obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade que nós temos de nos reunir como comunidade de fé, para que a gente possa aprender mais do Senhor, para que a gente possa louvar ao Senhor aqui em comunhão. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o nosso coração, que as nossas cordas vocais e que tudo que é aquilo que a gente vai entregar para o Senhor aqui, não seja pensado primeiramente na maneira que a gente vai entregar para quem está ouvindo, que a gente não tente cantar afinado para que as pessoas não riam, ou para que a gente não tente pregar de forma coerente para que as pessoas entendam, mas que primeiramente, Deus, a nossa mente ela esteja focada em olhar para o Senhor e que as pessoas não vejam literalmente aquilo que nós estamos fazendo, mas que vejam aquilo que o Senhor já fez. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor conduza essa palavra para que o nosso coração seja transformado, assim como o Senhor já fez tanto tempo atrás e continua fazendo. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, bom, não é de hoje, mas parece que hoje em dia tem se intensificado esse conflito de pessoas de um tipo com pessoas de outro tipo. Conflitos e guerras, debate e militância enfadonha de um lado contra outro lado. Isso acontece há milênios atrás. Sobre quem tem razão, sobre quem está certo, ou quem está mais certo do que o outro. E a gente fica nessas disputas. Eu tenho assistido na Netflix bastante série de tipo Vikings, The Last Kingdom, que é sobre como que os caras invadem e tudo mais. E é muito interessante que os problemas parece que sempre se iniciaram por conta da ganância do coração do homem. Mas a gente chega lá. Então, nós permanecemos nessa constante guerra, nesse cabo de guerra entre disputas por terras, disputas raciais, sociais, filosóficas. Branco contra preto, preto contra branco, rico contra pobre, pobre contra rico, hétero contra homo, homo contra hétero, esquerda contra direita, direita contra esquerda, circunciso contra incircunciso. Isso vem de lá e segue até os dias de hoje. E isso está cada vez mais chato, cada vez mais cansativo e cada vez mais, obviamente, errado pelo rumo que nós estamos tomando. Em busca da razão, que as pessoas tentam mostrar para as outras que tem razão de um lado e o outro tenta mostrar que tem razão do outro lado, em busca disso, as pessoas tentando achar um ponto de equilíbrio, na verdade, elas estão se distanciando cada vez mais daquilo que devia estar se aproximando. A pergunta tem solução para isso?
A outra pergunta também é: aonde que está Deus no meio de todo esse conflito? Bom, vamos primeiro para se existe uma solução para essa treta, né? Bom, o povo de Israel, eles discriminavam os gentios, e porque os gentios não eram o povo da promessa, eram os estrangeiros e tudo mais, e não tinha aquele selo lá de Israel, e acho que a maioria deve entender. E é isso que muitas vezes nós fazemos, né? A gente emite nossa opinião acerca de um assunto, e por conta desse assunto, já que o cara do lado tem uma opinião diferente, a gente já começa a tentar mostrar que a nossa razão é superior, e fica nesse embate onde a gente vai entender. Eu espero que a gente entenda hoje aqui quem que é o lado certo da história. E vamos lá. Versículo 13, vamos dar só uma relida aqui rapidinho, diz assim, ó, 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Nós temos mania também de achar que a maneira que a gente enxerga, a maneira que a gente descobre, a opinião que a gente emitiu sobre algum assunto, sobre algum estilo de vida, além de ser a maneira certa, é a maneira de Deus também. A gente tem essa mania de achar que, tipo assim, que Deus ele vai julgar da mesma maneira que a gente julga, ou enxergar da mesma maneira que a gente enxerga, e vai determinar as coisas do mesmo jeito que a gente quer que seja determinado. A gente olha para alguém que cometeu algum erro e pede crucificação. Ou então a gente olha para uma pessoa que cometeu um erro absurdo e pede absolvição. Como se na nossa mão tivesse o poder de decisão acerca de alguma coisa. Como se no final das contas fosse a nossa opinião, como se fosse o nosso desejo ou o nosso conhecimento que fosse determinar alguma coisa, quando na verdade todo esse poder, a soberania, ela está na mão de Deus. E é muito interessante porque a gente continua insistindo em mostrar a nossa ética, em mostrar a nossa moral, em mostrar as nossas razões e os nossos argumentos contra as pessoas, só pelo simples fato de, no final das contas, a gente ter uma paz, uma falsa paz de que estávamos certos. Isso daí é o pico do vacilo que a gente pode dar, porque é muito complicado a gente querer estar sempre certo, porque a gente vai estar errado e não vai enxergar esse ponto. Vamos lá. Isso aqui é muito legal também. É muito legal porque, aparentemente aqui, esse texto ele vai trazer para a gente dois cenários. O cenário social e o cenário espiritual, vamos dizer assim. Por quê? No cenário social, são pessoas contra pessoas, como a gente vive aqui, até nas coisas que eu citei aqui anteriormente. São pretos contra brancos, ricos contra pobres, e segue o baile pessoa contra pessoa. Da mesma forma que aqui eram circuncisos contra incircuncisos. E aí, peraí, acho que eu me perdi. Ah, tá, é um problema social. Só que Paulo ele vai pegar esse texto para falar a respeito daquilo que a gente deve focar, que é em Cristo. A partir do momento que a gente para já vou até adiantar, a questão ideológica, a nossa ideologia, ela não tem que ser a ideologia da esquerda, nem a ideologia da direita. A nossa ideologia ela tem que ser a ideologia de Cristo, e ponto. A nossa ideologia ela tem que ser a ideologia das Sagradas Escrituras, e ponto. O nosso modo de viver, a nossa paz, ela tem que ser baseada na única pessoa que é Jesus Cristo, e ponto. A Bíblia diz aqui, versículo 14, pois Ele é a nossa paz. Então, ele vem falando no começo de um problema social, e esse problema ele também está entrelaçado ao problema espiritual. Por quê? Porque a barreira foi quebrada por Jesus Cristo. A barreira de conflito, essa palavra paz, ela não é aquela paz no sentido de tranquilidade e calmaria dentro de nós. Existe a paz bíblica também, logicamente, quando diz que a paz que excede todo entendimento, que muitas vezes a gente pode estar lá, o mundo caindo, a gente está bem dentro de nós mesmos, isso é uma paz. Mas essa paz aqui, nesse texto, ela vem falar quando não há conflito de uma pessoa com outra pessoa, quando a inimizade, o texto vai dizer que o muro da inimizade foi derrubado por Jesus. Então,
pega esse contexto de inimizade que nós temos com pessoas que pensam diferente da gente e que se vestem diferente ou que vivem de maneira diferente, ou pega a esquerda, vamos colocar isso daí, esquerda e direita, e a gente determina um afastamento contra essas pessoas. Eu sou de esquerda, não falo com a de direita, não falo com a de esquerda, e fica nessa quando, na verdade, o que Jesus ele veio fazer foi derrubar a barreira da inimizade e juntar todo mundo. Jesus, ele... É claro que esse serviço social, ele é feito, pode ser feito no palanque, mas o serviço social da igreja, ele é feito normalmente ali com poucas pessoas. Jesus, ele não estava criando uma lei para que a adúltera não fosse mais apedrejada, mas no momento que ela estava ali, ele falou assim, não, mas não é, vocês estão viajando, não é mais assim, acabou, não é dessa maneira, vocês entenderam errado. Então, existe uma barreira de inimizade em questões da maneira que nós vivemos contra os nossos irmãos, e existe a barreira de inimizade também que nós temos com o próprio Deus. E que essa barreira ela foi derrubada por Jesus Cristo para que nós pudéssemos ter paz. Paz no sentido de sem conflito, sem inimizade, sem guerra. Esse é o sentido. Em outro texto a Bíblia vai dizer que todos nós éramos o quê? Inimigos de Deus. E nessa maneira, então, que Paulo ele começa escrevendo aqui, antes vocês eram dessa maneira. Antes vocês eram, sim, inimigos de Deus. E antes existia, sim, essa barreira. Mas agora, não são mais. Versículo 13. Mas agora, em Jesus Cristo, vocês que estavam longe foram aproximados. Existe algo que nós devemos focar, que é em Jesus Cristo que nos aproximou de Deus. É Jesus Cristo que nos aproximou também do nosso irmão. É Jesus Cristo que antes, quando nós éramos inimigos, derrubou essa barreira para que então nós pudéssemos ser chamados de amigos. Então, eu não sei se você sabe, é bem provável que você saiba, mas todos nós nascemos inimigos de Deus. A nossa natureza é de inimizade contra Deus, independente da sua moral, da sua ética, independente da maneira que você se comportou, se você tinha pecado ou não tinha pecado, se você andava na linha cumprindo todas as regras ou não. Independente disso, nós nascemos inimigos de Deus, e se a vida acabasse sem Jesus Cristo, nós continuaríamos nessa barreira. Da mesma maneira que se Jesus Cristo não aparecer, não vier, e se você não tiver aqui agora algo com Jesus Cristo, você vai continuar com essa barreira, com Deus e com seu irmão. Então é necessário, Jesus ele é necessário, Jesus ele é a solução do nosso conflito ideológico, a solução da nossa treta com irmãos ou nossa treta com o próprio Deus. Jesus é a solução. Quando nós olhamos para Deus e queremos nos aproximar de Deus, se não for através de Jesus Cristo, não nos aproximaremos. É interessante que Jesus ele também vai dizer, qual que é o texto? Eu anotei aqui, mas eu acho que é Mateus. Deixa eu ver. João 14, 27, Jesus vai dizer assim, eu dou a minha paz para vocês, não a paz que o mundo dá. Porque muitas vezes o mundo, ficou meio zoado esse negócio de igreja e mundo, mas é exatamente isso. Aquilo que não é, o que não é de Deus, o que não é Deus, aquilo que as pessoas, o dinheiro, por exemplo, ele pode te dar uma paz. Essa é a paz que o dinheiro pode te dar. Vamos ver outra coisa. Um relacionamento pode te dar uma paz. Esse é o limite. O relacionamento te dá o limite de paz de companheirismo, o limite de paz de parceria, o limite de paz ali de ter um relacionamento. Um monte de coisa fora de Jesus ele pode trazer uma paz, mas Jesus ele te dá uma paz diferente. Quando ele diz que ele te dá essa paz que não é a mesma que o mundo te dá, ele te dá essa paz que derruba a barreira da inimizade e então constrói a ponte da amizade. Cheio de arco-íris. Caraca, mas é tipo isso. Então, estávamos inimigos de Deus, éramos inimigos de Deus, até que Jesus Cristo veio e derrubou essa barreira para que então nós pudéssemos ser amigos de Deus e pudéssemos estar todo mundo junto. Eu anotei também que Jesus ele é o perdão para o pecador e é o tratado de paz para o inimigo. Enquanto a gente não começar a se enxergar como inimigos de Deus, provavelmente nós não veremos uma necessidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é necessário absolutamente do início ao fim. E se a gente começa a colocar nas nossas forças, nas nossas habilidades, a aproximação de Deus, a partir desse momento nós excluímos Jesus Cristo, a partir desse momento você vai falar com unicórnio, mas você não vai ter acesso a Deus.
O legal, versículo 18, deixa eu ver se é o 18, o 17 e o 18 fala bem assim, ó. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Por meio dele, tanto vocês como nós temos acesso ao Pai por um só Espírito. Paulo já tinha, obviamente, entendido que Paulo era judeu. Quando Jesus Cristo ele veio, aí vem o lado, qual é o lado que está certo nisso tudo? Quando a gente analisar, a gente vai olhar que, na verdade, os dois lados que estão errados. Não é um lado que tem que estar certo. A gente analisa que os dois lados estão errados. Os dois lados, sem Jesus Cristo, estão inacessíveis. Deus está inacessível a essas pessoas. Deus está inacessível a nós sem Jesus Cristo. Paulo, sendo judeu, ele vai dizer assim, mas ele apareceu para vocês e aproximou vocês que estavam longe. E aproximou a gente também. Paulo está dizendo... não é a sua razão, você estava errado, mas a gente também estava. Sem Jesus Cristo, não adianta, porque aquilo que a sua ideologia que está seguindo é com Jesus, é sem Jesus. Ah, sem Jesus, está errado, a sua, sem Jesus. O que nós fazemos sem Jesus é o que está errado. Mas aí, Jesus ele vem e mostra o quanto que nós estamos distante e precisamos entender o nosso erro de estarmos distante de Deus. Nós precisamos entender o nosso erro de não colocar Jesus como a nossa ponte na amizade, de não colocar Jesus como o elo que nos aproxima de Deus. Nós colocamos muitas vezes a nossa obra, a nossa religiosidade, nós colocamos muitas vezes o nosso serviço, talvez na igreja, eu limpo, eu ligo o som, eu canto, eu prego, sou eu que faço e aconteça, e coloca isso talvez como a ponte até Deus, e coloca o serviço como ponte até Deus, e coloca... a maneira de falar como ponte até Deus, coloca a maneira de orar como uma ponte até Deus, e quando na verdade a ponte que sempre existiu até Deus nunca foi essas coisas, mas sempre foi Jesus. Jesus ele é o tratado de paz que faz com que a gente que era inimigo, ele chega e fala, não, agora tem um documento, temos um acordo, onde que você era inimigo, agora você não é mais. Tem uma frase de Charles Spurgeon que ele fala assim, pecado e inferno eles estão juntos, estão casados, a menos que o arrependimento anuncie divórcio. E é mais ou menos isso. Tudo que nós estamos fazendo está completamente errado, a menos que Jesus Cristo ele entre e faça e mude a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver. E esse Jesus, ele não tem como eu explicar logicamente de uma vez quem é Jesus, mas Jesus não é só aquilo que é pregado nos altares. Jesus é aquilo que está nas Escrituras. E não tem como a gente conhecer a paz de Jesus Cristo, a menos que a gente consiga mergulhar nas Escrituras e entender o que cada coisa está querendo dizer aqui. Por quê? A ambição do homem faz eu pegar um texto e dizer que se você não colocar muito dinheiro aqui, você vai ter pouco dinheiro. É isso que a ambição do homem faz. A ganância do homem. A ganância do homem faz eu ler um texto aqui, distorcê-lo, e dizer que você precisa estar no culto, todo culto. E dizer que você precisa estar na igreja a todo momento que a porta estiver aberta. É isso que a ganância faz, pegando o meu desejo e distorcendo para aquilo que eu quero. Mas como é que a gente consegue se libertar desse tipo de coisa? Através do Cristo. Cristo ele veio para libertar a gente em todos os sentidos. No sentido do que nós vivíamos totalmente distantes de Deus e no sentido de nós que vivemos achando que estamos perto de Deus. Que, por exemplo, era o caso de Paulo. Fariseu, judeu, já estava tudo certo e estava longe da mesma maneira. Jesus ele nos viu como inimigos e nos concedeu a paz para nos tornar amigos de Deus. Nós não podemos deixar a nossa natureza, a nossa razão, a nossa opinião falar mais alto do que aquilo que nos foi dado, que é a paz de Jesus. A paz que Jesus estabeleceu entre o homem e Deus. Era impossível ao homem chegar até Deus por qualquer que fossem suas ações. Então Deus ele enviou seu Filho ao mundo para salvar esse mundo, para nos salvar, para conseguir estabelecer essa aproximação entre nós e Deus. Caso contrário, seria impossível. Essa música que cantaram no começo aqui, Pela Cruz,
chego e choro, cara, quando eu escuto essa música aí. Porque essa música ela é muito massa do que está escrito. Pô, é um favor imerecido, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado, exatamente o que o texto diz. Cara, você quando nasceu estava brigado com Deus, sem nem saber que estava brigado, e precisou de uma reconciliação. Essa reconciliação é Jesus. A reconciliação entre o homem e Deus é Jesus. E a reconciliação entre o homem e o homem é Jesus. Independente daquilo que o seu parceiro, colega vive, pensa, entende como ideologia, independente disso, existe um Cristo que estabelece o equilíbrio. Existe um Cristo que estabelece a paz, que estabelece o acordo, que estabelece aquilo que é o ponto de equilíbrio. Não é o extremo disso ou o extremo daquilo, é Jesus. É Jesus dizendo, enquanto estão mandando matar, eu mando soltar. Enquanto você está dizendo que você está livre, eu te digo que você está preso. Enquanto você está dizendo que você está santo, eu te digo que você é uma raça de víbora, você é hipócrita. Enquanto nós julgamos de uma maneira, Jesus julga de outra. É por isso que a Bíblia diz que Deus escolheu os loucos, os que não são, para confundir os sábios, os que são. Justamente porque a gente está achando que é de um jeito e Deus está falando, não é desse jeito, é de outra maneira. Então, as pautas que são discutidas, elas são importantes, mas elas não são mais importantes do que o entendimento que sem Jesus não há paz. Essa mensagem, ela é um convite, ela é um desejo de que a gente entenda que ou é Jesus estabelecendo a junção, ou não é nada. Ou a gente vai viver nessa militância enfadonha, chata e cansativa e nunca vai chegar a lugar nenhum. Desde sempre tem acontecido isso. Enquanto a gente não colocar Jesus para ser a solução das coisas, a solução da nossa vida, a solução da vida do nosso próximo, enquanto a gente não colocar Jesus, enquanto a gente colocar o desejo de que o governo mude, de que o pastor mude, de que o padre mude, de que o meu vizinho mude, enquanto eu colocar até mesmo que eu mude, enquanto eu não colocar Jesus para ser o que define a paz, a gente vai viver dando murro em ponta de faca. Então, o meu desejo é que a gente entenda que é Cristo que estabelece a paz. Não são os nossos argumentos, não são as nossas decisões ou as nossas vontades, mas Cristo, ele é a nossa paz. E encaminhando para aquele outro tipo de paz que também faz parte, que é a paz que excede todo entendimento, que fala a respeito dessa calmaria, isso vem também, obviamente, com o próprio Cristo. Que ele é essa paz estabelecida, aonde eu não fico mais refém do pecado que cometo, no sentido de me sentir culpado e não conseguir me aproximar de um Deus. Jesus, ele é a paz. Ele já é a paz que foi estabelecida, ele já nos traz a paz que excede todo entendimento na questão que muitas vezes estamos ansiosos, depressivos e tudo mais. Isso é o mal do século, isso acontece com todo mundo, geral passa por esse tipo pode passar por esse tipo de problema. Mas e o fato de você ter ansiedade ou depressão, qualquer coisa semelhante, também não quer dizer que não exista a paz de Cristo para você ou em você. É uma coisa, meio louco o bagulho, mas é isso. Então, que a gente possa entender que Jesus, ele é o ponto central de tudo, ele é a engrenagem que faz funcionar todas as coisas. Caso contrário, é como se fosse uma pilha fraca, talvez, num relógio. Vai funcionar, mas vai estar sempre atrasado, vai estar sempre adiantado, de repente vai parar. Parece que está funcionando, mas não vai surtir o efeito necessário. E Jesus, ele é essa pessoa. Jesus é a pessoa que estabelece a paz para mim e para você, que estabelece a paz entre mim e Deus, que estabelece a paz entre você e Deus, e que a gente consiga seguir desejando essa paz de Jesus, a paz que Ele nos dá, não a paz que o mundo nos dá, a confiança que nós temos em nós mesmos ou em qualquer outro tipo de projeto, que a gente possa confiar em Jesus, beleza? Então, glória a Deus, era isso.